Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 9ª aula do treinamento de Node.js e MySQL. Na aula de hoje, iremos utilizar o Express Handlebars. Esse módulo ele é muito interessante, pois com ele podemos gerar o nosso front-end. Então, futuramente, utilizando o Express Handlebars, nós teremos a estrutura HTML contendo o formulário e também a nossa tabela. O link oficial está na descrição do vídeo. A gente está aqui no site do npmjs.com. É bacana vocês estarem com esse site aberto, pois ele vai ter algumas configurações bem interessantes. Vamos lá para o nosso Visual Studio Code inicialmente. Deixa eu abrir o terminal, dar um Ctrl C, pois ele está executando aqui o meu projeto. E vamos instalar o Express Handlebars. Como eu estou no Mac, vou colocar a palavra sudo. Lembrando, se você está no Windows, não precisa adicionar essa palavrinha, tá bom? Sudo é para macOS e sistemas Linux. Vamos lá, sudo npm e express-handlebars. Até vou tirar aqui do zoom. Você pode pausar a aula, copiar com calma, npm e express-ou hífen, como preferir, handlebars. Enter, colocar minha senha e esperamos o download ser concluído. Bacana, pessoal, o download foi concluído, então vou ocultar o meu terminal. E lá em cima, onde nós fazemos as importações, irei referenciar o nosso Express. Lá na documentação do site do npmjs, se a gente der uma olhadinha, vocês vão notar que para você importar o Express Handlebars é um pouquinho diferente. A gente tem que colocar entre chaves a palavra engine. Então, eu vou seguir esse padrãozinho. Vamos lá então. Visual Studio Code, um comentário, importar, módulo, Express Handlebars. Const, chaves, engine, igual, require, Express Handlebars. Então, ok. Tem mais uma coisinha que é bem importante. A gente dá uma olhadinha na documentação. Vamos lá. Temos essa parte que é a configuração para ele poder gerar, então, o nosso arquivo HTML. Então, vamos copiar essas 3 linhas, dar um Ctrl C. Lá no Visual Studio Code, depois do nosso app, configuração do Express Handlebars. Vamos colar. Bacana. Ok, então a configuração já está feita, já está ok. E uma coisa muito importante, a gente não pode simplesmente criar um arquivo e deu. Existe um padrão. Ralph, qual é o padrão? Voltando na documentação e descendo um pouquinho, vocês vão notar que a gente tem uma estrutura de pastas. Opa, deixa eu subir. Isso, perdão, gente, é subindo um pouquinho. Olha que bacana. Nós temos aqui o arquivo app.js. Existe uma pastinha chamada views. Dentro da pasta views, eu posso criar um arquivo que não é .html, vai ser .handlebars. Esse .handlebars, ele tem todo o suporte à linguagem HTML, mais alguns recursos do Express Handlebars que vamos ver futuramente, tá bom? Então, cada página que nós vamos criar vai ficar dentro de views. Dentro de views terá uma pasta chamada layouts, que vai conter um arquivo chamado main.handlebars. Esse main.handlebars tem aquela estrutura base do nosso HTML. Então vai ter o head, o title, o body, etc. Vamos fazer junto que vocês já vão entender. Então, bora lá, Visual Studio Code. Deixa eu abrir o explorador de arquivos. Inicialmente criamos uma pasta, então uma pastinha chamada views.
Até vou dar um zoom. Tomem cuidado, se faltar uma letrinha, vai dar problema, tá bom? Então, criamos a pastinha Views, show de bola. Dentro dessa pastinha Views, vou criar um arquivo chamado formulário.handlebars e nesse arquivo vou colocar um H1, só para a gente testar. Hello World. Salvando, beleza. Posso fechar. Dentro da pastinha Views, vou criar uma pasta chamada Layouts. Botão direito, New Folder, Layouts. Dentro dessa pasta Layouts, haverá um arquivo chamado main.handlebars. E esse main.handlebars, ele vai ter a estrutura base do nosso HTML. Vou colocar aqui um título, Projeto Node.js e MySQL. Uma coisa muito importante, esse arquivo ele vai ter um código extra. Olhando a documentação, vejam que o arquivo main ele vai ter 3 chaves e um body. Por quê? Todo o conteúdo que vai ser exibido no nosso site, ele vai ser carregado aqui dentro. E onde é que está esse conteúdo, Ralph? Esse conteúdo está dentro da pasta Views. No caso, criamos um arquivo chamado formulário.handlebars. Porém, poderiam ter outros arquivos. Exemplo, contato, quem somos, histórico, clientes. Então, cada página, a estrutura, o conteúdo dela vai ser exibido onde tem esse nosso body, tá bom? Então, lá no nosso Visual Studio Code, entre o body e o /body, vou abrir e fechar 3 chaves e escrever a palavrinha body. A gente pode salvar e ok, vamos fazer o nosso teste. app.js, vamos procurar a nossa rota. A gente criou uma rota de teste, que é essa Hello World. Vou até alterar o comentário. Rota principal. Vou apagar também o hasWrite e o hasEnd. Como é que funciona aqui? Para você poder chamar uma página handlebars, a gente vai utilizar o comandinho has, que é o nosso retorno, .render. Então, esse render ele vai renderizar um arquivo HTML, ou melhor, um arquivo handlebars que tem toda a estrutura HTML. Entre apóstrofos e aspas, vou colocar o nome de um arquivo que esteja dentro da pasta Views. Nesse caso, vai ser o arquivo formulário. Nós não precisamos especificar o .handlebars. Por quê? Quando a gente faz essa configuração aqui de cima, nós já estamos especificando que todos os arquivos que estão na pasta Views, elas pertencem à extensão handlebars. Então, a gente pode salvar, abrir o terminal, vou dar um clear aqui, sudo nodemon app.js. Vamos testar, lá no meu navegador, posso abrir uma aba, localhost, 2.8080, enter, hello world. Então, gente, tá funcionando, tá bacana. Claro, por enquanto é um hello world. Logo, logo vai ter toda uma estrutura contendo formulário e também uma tabela, tá bom? Vou deixar aqui no código, quem quiser dar uma olhadinha com calma como ficou a nossa rota, pode pausar o vídeo. Também podem dar uma olhadinha na configuração. Então tá bem tranquilinho aqui. E também na nossa importação. Na descrição desse vídeo, vou deixar para vocês um material extra, contendo passo a passo para poder configurar o handlebars na sua aplicação, beleza? Qualquer dúvida, fico à total disposição. Não esqueçam de dar aquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima.